Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça está de volta aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. Em Brasília são 8 horas e 31 minutos. Revista Justiça. Debate. O tema do nosso debate de hoje será sobre o acolhimento e a proteção às mulheres em situação de risco. A importância em garantir direitos e dignidade a essas mulheres e tantas outras, a fortalecer laços, garantindo o compromisso coletivo com uma sociedade mais equitativa. Sobre esse tema, nós vamos receber a coordenadora do movimento Mulheres Eternas, comunicadora e pós-graduanda em gestão, empreendedorismo, inovação empresarial e em gestão empresarial, Mônica Patrícia Moreira Lopes. Seja muito bem-vindo, doutora Mônica Lopes, à Rádio Justiça, ao debate aqui do Revista Justiça. Um bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente recebe também a advogada criminalista, presidente nacional da Abracrim Mulher e fundadora do coletivo Clara Camarão, doutora Ana Paula Trento. Seja muito bem-vinda à Rádio Justiça, um bom dia, é uma satisfação recebê-la. Bom dia a todas e a todos, obrigada, Arthur. É um presente sempre poder falar sobre essa pauta, então, gratidão. E a gente recebe também, com muita satisfação, a advogada, gestora pública, pesquisadora em comunicação não violenta, doutora Lázara Cristina do Nascimento de Carvalho. Seja bem-vinda, doutora Lázara Carvalho. Um bom dia, muito obrigado. Bom dia, Arthur. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam, as minhas companheiras de mesa. É sempre um desafio, né, falar desse tema, porque ele nos atravessa, mas também é uma incumbência que nós temos como mulheres, e agradecemos a você pelo convite, a TV Justiça, por sempre ampliar a voz das mulheres. O que é este acolhimento, doutora Mônica Lopes? O que vem sendo feito pela sociedade brasileira? O movimento Mulheres Eternas, ele tem como missão dar visibilidade a mulheres. E nós estamos na 3ª edição, e nessa edição, devido à situação que a gente vive, nós colocamos, a cada edição a gente muda o tema conforme a necessidade, porque o nosso propósito é a divulgação dessas mulheres, né? Então, desse ano, a escolha foi proteção e acolhimento. No ano passado, nós tivemos aqui no DF 36 feminicídios, né? Isso mexeu muito com a gente trabalhou bastante com caminhadas, com outras ações, mas agora a gente escolheu esse tema para ajudar a esse momento tão difícil, né? E ajudando, a gente ajuda com arte, a gente ajuda com informação de uma maneira mais efetiva e mais includente, né, inclusiva e mais positiva, né? Então é um trabalho que ele é feito com informação, porque a gente traz pessoas para palestrar, pessoas para discutir, oficinas, e também a gente leva a exposição. A exposição de Mulheres Eternas hoje conta com 36 obras. Na primeira nós tivemos 11 obras do artista Mano Militão, que a gente detectou mulheres que faziam algo nos seus meios, né, no seu nicho, né? E daí, na segunda edição, nós trouxemos, ele é bianual, então nós trouxemos o foco do Mulheres Eternas para ações públicas, mulheres que tivessem feito algo importante, né, para as políticas públicas. E nesse em especial, a gente buscou mulheres que fizemos um trabalho póstumo, né? A gente buscou mulheres que, na história, fizeram muito por seus estados. Então, nós escolhemos 27 estados, todos os estados mais o DF, escolhemos, então, 27 mulheres, e não é uma escolha nossa. A gente sempre trabalha com formulários que a gente distribui para quem pode, pede para as pessoas também distribuírem,
Então, foram indicadas mulheres e nós fomos atrás dessas mulheres. Hoje a gente está com 36 e agora, nessa terceira edição, que é Segurança e Acolhimento, nós também, da mesma forma, mandamos os formulários e agora nós estamos exatamente na fase da seleção dessas mulheres. Fizemos um edital e as mulheres indicadas que estiverem mais próximas do edital, daquele propósito, que são mulheres que fizeram muita coisa pela proteção e acolhimento de outras mulheres vulneráveis e que não são tão visibilizadas, porque o propósito, a missão é dar visibilidade a quem não tem, né? Então, aquelas que forem menos visibilizadas, que fizeram um trabalho mais abrangente, elas vão ser, então, selecionadas, 12, e nós teremos, então, dessa vez, a exposição, e quando a gente fala exposição, não é só a arte, mas a história dessas mulheres, né? E aí a gente vai ter, então, 50 mulheres no total agora, e o bacana desse evento é que ele não se encerra naquele momento, daqueles dias do evento. Não. Ele fica 2 anos. Então, as instituições públicas, privadas que convidarem, a gente vai, leva a exposição e tem sempre a obra e uma mini bio de cada uma dessas mulheres. Então, as pessoas vão conhecendo, tem o bate-papo com o artista, que ele explica muita coisa, e é emocionante, é maravilhoso, assim, os feedbacks que ele tem, né, de pessoas, muitas vezes escolas visitam essas exposições, e o retorno, assim, teve uma vez específica que foi uma criança, 12 anos, um pré-adolescente, que ela disse o seguinte: olha, se a Esperança Garcia, lá no Piauí, 1700 e pouco, ela fez isso tudo, eu posso. Agora eu sei que eu posso. E ela estava na Ceilândia. Então, ela conseguiu se transpor, ela conseguiu ver um futuro para ela. Então, eu acho que esse trabalho, assim, de dar essa visibilidade é importantíssimo. Assim, a gente entende que é uma forma suave, leve e efetiva de comunicação, né, e de divulgação dos feitos dessas mulheres e dessas mulheres. E uma inspiração para quem quiser, né? Doutora Lázara Carvalho, o que a senhora diria sobre o acolhimento? A senhora que é gestora pública, o que acontece com as instituições públicas? Elas não têm um alcance para poder acolher essas mulheres e daí necessita da sociedade entrar com instituições e o que vem a ser esse grupo de mulheres de grupo de risco? Arthur, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de um descompasso que a gente tem, exatamente porque a gente precisa de medidas assecuratórias dentro da máquina pública para que a gente não perca as estribeiras, cada um faça o que bem entende. Mas isso gera para a gente a burocracia. E a burocracia, ela não acompanha, isso é meu pensamento, a necessidade das mulheres que são vítimas de violência. Então, a sociedade civil, diante de quadros alarmantes, sempre se organiza para criar mecanismos para acolher essas mulheres. Esses mecanismos criados pela sociedade civil, eles podem sim ter uma parceria institucional que promova que esse acolhimento seja feito da forma como ele deve ser, provido pelo Estado. Claro que com a participação da sociedade civil, porque é necessário que haja um olhar da sociedade para melhorar a gestão, para aprimorar processos. Eu sou advogada, gestora pública, mas a minha pesquisa é na área de comunicação não violenta. E eu percebo que a gente ainda tem, mesmo nos aparelhos estatais, assim como em alguns aparelhos da sociedade civil, uma dificuldade muito grande em relação a como as mulheres são acolhidas. Elas já vêm de um ambiente de muita violência. E, às vezes, se a gente não estiver preparado para fazer esse acolhimento de uma forma não violenta, de uma forma que ela se sinta segura, que ela tenha o pertencimento, de que aquelas pessoas que estão ali não estão julgando, não estão querendo fazer uma prescrição anterior da vida dela, ela não consegue chegar ou mesmo permanecer. Muitas mulheres, mesmo a gente tendo algumas instituições, uma rede para esse acolhimento, não procuram, Arthur.
não procuram exatamente por medo da revitimização, por medo de ter que contar a sua história e ser invalidada. A gente vem de uma cultura muito machista, então é sempre assim, mas ele te bateu? Por quê? O que você fez? Como se houvesse uma justificativa para as pessoas se agredirem. Não existe. E, nesse ponto, é o que eu te digo, que o Estado tem dificuldade ainda em se comunicar com essa mulher, em alcançar essa mulher, em dar a ela essa segurança para procurar o acolhimento. E a sociedade civil vem, muitas vezes, capitaneada por mulheres, fazer esse trabalho. Porque muitas mulheres, o processo de violência, ele é contínuo e ele não é único. Porque, às vezes, a pessoa pensa que a violência é só agressão física. Mas eu não conheço nenhuma mulher que tenha sido agredida fisicamente sem que antes ela tenha sofrido muita violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Então, a pessoa entra num ciclo de violência que, às vezes, ela tem dificuldade de perceber que está sofrendo violência. A Ana pode te falar, a Mônica também, de muitas mulheres que são espancadas pelos seus companheiros, ou, às vezes, espancada pelo pai, porque a violência contra a mulher também não é cometida só pelo companheiro. E quando você vai falar, ela, mas ele é um bom pai. Como pode ser um bom pai se bate? Mas ele é um provedor da casa. O que adianta prover se você é violenta? Então, veja como é complexo para a mulher entender esse fenômeno da violência que está acontecendo com ela, sair desse lugar de culpa que a sociedade ensina desde pequena. Se você apanhou é porque alguma coisa você fez, e a gente ensina isso para as crianças. Eu estou te corrigindo que é para você crescer e não virar bandido, eu estou te corrigindo para você crescer e não virar uma pessoa ruim. Então, a gente internaliza. E as mulheres muito mais. Olha como é complexo lidar com isso. E eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no diálogo, no estudo, tanto as instituições públicas quanto as instituições da sociedade civil, mas a única maneira que a gente tem de viabilizar esse caminho é através do diálogo, como a gente está fazendo aqui. Eu gostaria de ouvir a doutora Ana Paula Trento fazendo a análise do mesmo questionamento que eu fiz às outras convidadas. A mulher, ela é vítima de um número que a gente não consegue alcançar de tipos de violência, né? A gente tem alguns tipificados. E dentro disso, Arthur e todos que estão nos ouvindo, é importantíssimo isso que está acontecendo aqui, porque isso leva a conhecimento, e eu digo que conhecimento salva. Desconhecimento, infelizmente, acaba matando muitas das nossas mulheres. Então, é por isso que eu disse no começo que isso, para mim, é um presente, né? Um presente de vida. E dentro disso tudo, a gente pode puxar para a questão do tipo de acolhimento, tá? O acolhimento, ele é muito necessário. Eu vou passar aqui até um projeto de lei que vai abordar o que a doutora falou, a doutora Ana, né? Mônica. A doutora Mônica e a doutora Lázara abordaram com relação a esse tempo que se torna necessário também para a mulher se identificar dentro dessa situação e o respeito que ela precisa ter dentro desse acolhimento. Mas, antecipando a isso, a participação de toda a sociedade, ela é muito importante. Porque os tipos de violência, e depois eu vou ler aqui só os números que eu peguei na agência Patrícia Galvão hoje, para a gente ter consciência e noção do que está falando, do alcance disso, né? Eu gosto de falar em números que as pessoas falam, não, realmente, elas estão falando sobre algo que alcança toda a sociedade, que está aqui dentro da minha casa, que está na casa vizinha, que está acontecendo com a minha irmã, que está acontecendo comigo mesma, né? Na maioria das vezes, que está nos ouvindo. E essas ações são muito necessárias. Hoje, dentro da Abracrim, por exemplo, acabei de sair de uma reunião que nós estamos formando um protocolo, uma cartilha com protocolos dentro da associação, exatamente para que nós, que somos advogados, veja, que somos advogados, saibamos como atuar com relação às nossas associadas vítimas de violência. Então, nós que somos operadores da lei, estamos criando esse protocolo porque muitas das vezes chegam àquela situação e, por causa desse histórico que a Lázara bem colocou aqui, que eu digo todos os dias de manhã, eu acordo, olho no espelho e digo, me livra dos pensamentos machistas, porque isso está dentro de nós mesmos, que somos da pauta, praticamos esse tipo de coisa todos os dias inteiros. Eu espero que uma geração nossa
possa estar livre disso, mas nós não estamos acostumados ao outro lado. Então, nós estamos num processo de desconstrução para construirmos isso tudo junto, num pacote só. E esses protocolos são muito importantes, porque eles vão nortear, principalmente dentro da pauta de hoje, do quê? Do acolhimento. Porque essa mulher, ela vai chegar com violências físicas, visíveis, violência na alma, que na grande maioria das vezes é a maior de todas, infelizmente, e que por não ser visível e por aquela mulher ter aquela obrigação diária de estar ali com um sorriso no rosto, trabalhando, cuidando de menino, levando para a escola, tendo toda aquela carga que a gente sabe que tem, ela não se torna tão visível para alguém que está acompanhando, Arthur, e as pessoas não notam. E aí esse acolhimento não chega, às vezes, da forma como ele tem que chegar. Então, nós temos que aprender a acolher essa mulher. E o trabalho que a doutora Mônica realiza é fantástico, é muito necessário. Estou aqui muito emocionada em ouvi-la, doutora. Por quê? Porque, infelizmente, até mesmo dentro do sistema, e aí eu não culpo o sistema, até porque eu já me culpei, lembra que eu acordo de manhã e tento reverter esse quadro? Nós temos atitudes que revitimizam a mulher, que de fato não acolhem. Uma mulher vítima de estupro, que por vezes sobe no apartamento de um colega, que é alguém que você confia, ou alguém que você conhece há muito tempo, faz, mas por que você subiu? O fato de eu subir autoriza ele a praticar um crime de violência contra mim, de estupro. Então, é como se fossem uma medida e dois pesos, né, que a gente tem para as mulheres na sociedade. E os números, eles são muito alarmantes, que eu falei que iria ler. Por exemplo, o cronômetro de violência. Uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos. Aqui no DF, eu soube que é um dos maiores índices do país. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. Um travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias. 26 mulheres sofrem agressão física por hora. Então, os números... E, olha, a gente tem a subnotificação também, tá? Porque, como a Lázara bem colocou, para que essa mulher tenha a coragem de chegar até aquela autoridade, veja, é uma autoridade. E a gente sabe que a autoridade implica num monte de outras coisas, né? Na estrutura, num possível abuso, num possível forma de não acolher, de revitimizar. Então, ela demora muito tempo para tomar essa atitude, até por causa dos próprios conhecimentos que ela recebeu ao longo da vida, todas as suas antepassadas aí também. Então, é complicado. E dentro disso, tenho muito orgulho também em falar que faço parte da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, hoje, nesse mês de setembro, na realidade, completando 31 anos de existência, em que a Abracrim Mulher é a Comissão da Mulher. Nós também temos a nossa pauta, a nossa diretoria legislativa, que hoje está com a doutora Isadora Barbieri, que é muito importante, porque nesses momentos aqui, ou nos momentos de palestras, de evento, nós identificamos o problema. Antigamente, nós fazíamos uma carta, mandávamos para alguém. Agora, nós preparamos minutas de projeto de lei para entregar, seja para uma melhoria a nível estadual ou federal. O nosso projeto de lei 1713 de 2023, ele prevê a alteração do prazo de 6 para 12 meses para a mulher em situação de violência doméstica ou familiar possa representar o seu agressor criminalmente. Porque 6 meses, Ana, 6 meses é muita coisa, né? Vai ficar muito aberta, não. Nessa situação que nós acabamos, as 3 aqui de afirmar, e que tem um monte de pesquisa sobre isso, inclusive o PL traz uma pesquisa bem extensa, a mulher não consegue nem se identificar numa situação de violência. Quanto mais tomar a coragem dentro da questão financeira, psicológica, do medo, da falta de acolhimento que ela provavelmente possa vir a ter. Então, 6 meses é um prazo muito curto. Então, a partir de agora serão 12 meses. É o suficiente? Não sei, mas a gente dá um passo de cada vez para tentar chegar ao nosso objetivo final, que é um mundo livre de violência. Então, esses momentos aqui, mais uma vez, te agradeço, Arthur, são um presente não apenas para a Ana Paula, para toda a sociedade. Doutora Mônica, a questão do acolhimento, que foi o apoio que é dado, que foi muito bem esclarecido aqui pelas 3, mas quando há risco de vida, a pessoa pode morrer, existem instituições que levam esta mulher para esse tipo de acolhimento, para dar um alojamento para ela, uma casa, um abrigo, e depois
qualificá-la para sair no mercado e sair daquela dependência financeira daquele opressor? Existe sim. Eu tenho conhecido, assim, agora, né, nesse ano especificamente, nessa edição, a gente foi a algumas instituições exatamente para entender. Então, eu sei que tem por todo o DF, do Brasil e no mundo inteiro, com certeza. Por exemplo, em Planaltina, elas capacitam a mulher, não só aquela que foi vitimizada, né, que sofreu realmente um atentado, alguma coisa assim, mas todas as mulheres, porque ela em casa também, muitas vezes o marido não deixa trabalhar, ela não sofreu uma agressão direta, mas, né, não deixa trabalhar. Eles levam, convidam ela para ir lá no Entre Nós, de Planaltina, tem o Humanizar aqui na Braslândia, e que eles fazem um trabalho maravilhoso, acolhem lá no Humanizar mesmo, eles acolhem, lá direto da delegacia, eles já indicam alguns institutos que possam fazer esse trabalho, porque é muito necessário. A gente vê, hoje, graças a Deus, já tem um tempo, a gente tem delegacias da mulher, que fez toda a diferença. Porque antes a mulher ia numa delegacia e ela encontrava lá um delegado homem. Será que ele tinha a sensibilidade necessária? E não era específica, né, para a mulher. Ele tratava de todo tipo de problema. E ela chega lá com um problema desse, pela criação dele, pelo que a sociedade dizia para esse delegado, ele agia para ele naturalmente, né? E aí o que ele fazia? Ele muitas vezes podia ter uma ação que não fosse tão acolhedora, mas hoje não. Hoje a gente tem Delegacia da Mulher, a gente tem outras instituições. Eu tive até na Delegacia da Mulher aqui, na Asa Sul, e a doutora Adriana me recebeu carinhosamente lá, ela e a Fernanda, elas explicando, né, que hoje já tem alguns sistemas. Então, por exemplo, se o homem é condenado, vai preso, por exemplo, ele já tem, se por acaso algum juiz liberar, ele já sai com tornozeleira. E a mulher, quando ela vai ser atendida, que ela tem alguma medida protetiva, ela também sai com um dispositivo, e esse dispositivo ela pode pressionar se ela se vê numa situação complicada. Então, assim, existe muito esforço, muito trabalho, muita coisa sendo feita, né? Esse ano eu comecei a pensar muito nessa questão da gente criar um sistema, quer dizer, existem sistemas, mas quem sabe, né, um ecossistema de segurança e acolhimento, né, de uma forma efetiva, juntar essas duas coisas. Porque uma coisa depende da outra. Você tem a segurança, mas se você não tiver o acolhimento, o que adianta? Não é? Então, assim, poxa, não seria bacana se a gente conseguisse fazer esse ecossistema funcionar? Se ouvir, até que ponto que essas instituições se ouvem, né? Elas tomam sua atitude. Eu sei que está todo mundo desesperado por resolver essa questão. Eu não tenho dúvida disso. Todos, né? A Secretaria da Mulher, pensa, na Câmara você tem Procuradoria da Mulher, e todos os ministérios e todas as instituições estão trabalhando sobre isso. Mas será que não seria momento da gente juntar e criar esse ecossistema de uma maneira física, real? Né? Então, assim, existem sim muitos locais que fazem isso, né? Inclusive tem um protocolo para os hospitais, né? Na hora que a mulher chega, ela tem um protocolo específico com uma ficha, os médicos têm que... Mas será que eles conseguem fazer esse trabalho 100%? Não sei, né? Talvez pela pressão, medo de se envolver, será? Não sei. Consegue? É feito todo esse trabalho? Então, tem muito a se fazer. Graças a Deus que a gente tem essa vontade e esse desejo de fazer, porque tem muito trabalho, com certeza. Doutora Lázara, o problema, o que a gente sente, assim, a percepção que dá ao longo da vida de ver essa quantidade de feminicídios, de violência contra a mulher, o problema está, como a doutora Ana Paula falou, o problema está no homem. Como mudar essa cabeça? São gerações e gerações? Arthur, realmente a gente tem esse trabalho geracional em relação aos homens, mas para além de em relação aos homens, em relação à cultura de violência que a gente tem
estabelecida no nosso país. Não é mundial? Mundial. Assim, a gente aderiu a uma maneira até de falar que é muito violenta. A brincadeira de, vou te dar um tapa. Começa no falar, mas daqui a pouco vai se aprofundando. Eu vi um vídeo muito interessante, até uma das minhas filhas que me trouxe, na internet. O pai está brincando, sabe, de lutinha com o filho, como se fosse pugilista, ele coloca as mãos e o menino soca. E ele está com a outra criança, uma menininha que deve ter por volta de uns 2 aninhos, sentada, vendo ele brincar com o irmão. E dá para ver o olhinho dela, assim, que ela está achando aquilo, né, estranhíssimo. Aí, o pai vira para ela fazer a mesma coisa. Ao invés dela fazer a mesma coisa, ela beija a palma das mãos do pai e abraça o pai. Você vê ela muito pequenininha, ela consegue entender que tem alguma coisa de errado naquilo. Mas, ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo essa percepção de que existe uma violência. E isso acontece muito com os homens. Então, como você disse, é uma questão de geração, mas é uma questão que pais têm que estar envolvidos e as mães também têm que estar envolvidas. E, principalmente, tem que ser um trabalho dos homens que já têm essa consciência de não permitir que essa cultura de violência aconteça. Que ela começa nas brincadeiras, ela começa na piada, ela começa nos vídeos que os homens veem, às vezes, sobre mulheres, nos comentários que se faz. E não é só não cometer violência na sua casa com as mulheres que estão com você. É também abrir os olhos do outro, do seu colega no futebol, do seu colega que você saiu para pescar. É entrar nessa pauta, é começar a falar sobre os reflexos da violência. Porque muitos homens vêm de famílias em que ele vivenciou a violência contra as mulheres. E, às vezes, acha que o mecanismo é silenciar sobre isso. O mecanismo para a gente mudar de cultura nunca é silenciar, é sempre dialogar. Então, tem um trabalho que tem que ser feito profundamente de mudança de cultura e que os homens têm que se engajar mais nesse projeto, porque, na maior parte das vezes, nós vemos quem falando sobre essa situação? Mulheres. O Ministério da Mulher, agora, no dia 23 de agosto, lançou uma campanha nacional chamada Feminicídio Zero, comparando a campanha Fome Zero. Mas os números de feminicídio continuam alarmantes. Será que é só por falta de conhecimento? Não, muitas pessoas sabem. A gente sabe que é errado bater. A gente sabe que é errado violentar. Mas precisa de um tratamento mais profundo, que isso seja colocado no currículo escolar. Desde a primeira infância, as crianças sejam ensinadas a entender o processo de violência, que é complexo, e maneiras de lidar, sabe? Com a violência, maneiras de mitigar, como mediar situações de violência. E nisso, a gente tem que pensar muito nos meninos. Porque, como eu disse, esse pai, claro que ele não estava querendo ensinar o filho a ser violento. Ele estava brincando, ele estava ali no momento com o filho dele, criando vínculos. Mas você percebe que, para esse pai, esse vínculo já é uma coisa esquisita. E isso na presença de uma menina. Então, realmente, há uma necessidade de uma mudança na nossa cultura, na nossa educação e dentro das nossas casas. São 8h59. Nós vamos por um breve intervalo e eu volto com a senhora, doutora Ana Paula, pegando desse ponto um gancho que a doutora Lázara falou. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna com este debate aqui sobre o acolhimento e proteção às mulheres em situação de risco. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 9h03. Revista Justiça. Debate.
E o debate de hoje é sobre o acolhimento e a proteção às mulheres em situação de risco. E as nossas convidadas são a coordenadora do Movimento Mulheres Eternas, comunicadora e pós-graduanda em Gestão, Empreendedorismo e Inovação Empresarial e em Gestão Empresarial, doutora Mônica Patrícia Moreira Lopes. Doutora Mônica Lopes. Também a nossa convidada, a advogada criminalista, presidente nacional da Abracrim Mulher e fundadora do coletivo Clara Camarão, doutora Ana Paula Trento. A outra convidada é a doutora advogada, gestora pública, pesquisadora de comunicação não violenta, doutora Lázara Cristina do Nascimento de Carvalho. Por último, falou a doutora Lázara e eu volto agora com a doutora Ana Paula Trento, fazendo um contraponto com o que ela disse, e que a senhora disse que levanta pedindo para que não tenha pensamentos machistas que são impostos na gente. A doutora Lázara disse que o homem coloca essa questão já na brincadeira, que é uma coisa instintiva, não estou defendendo não, porque é natural do ser humano mesmo isso daí, e só que lá na frente desponta um homem violento, o que foi colocado aqui por ela na brincadeira da criança, e a menininha deu um beijo nela. Só que na primeira infância, a criança ela é educada pela mãe, que é sensível, meiga, totalmente contra a violência. Onde que o homem perde a mão e que se torna um marido violento? Arthur, leia-se homem, ser humano, tá? Não deixei as mulheres de fora. As mulheres são as vítimas disso, mas elas também têm todo esse histórico. E por isso que eu digo, eu acordo todas as manhãs, olhando no espelho, e eu falo para Deus, né? Mas cada uma que fale para o seu entendimento pessoal. Livra-me dos pensamentos machistas, porque eu tenho eles. Assim como eu falo que toda e qualquer mulher do mundo já sofreu algum tipo de violência. Nem que tenha sido praticado por ela própria, mas já sofreu dentro desta cultura que a Lázara bem abordou do machismo estrutural. Então, o ser humano, leia-se. E isso, como a Lázara abordou também de forma bem adequada, ele tem início lá atrás. Como eu coloquei aqui no intervalo, o meu filhinho, ele pode tornar-se o agressor de amanhã, a depender, inclusive, do meu exemplo interno dentro de casa. E isso é muito importante que fique claro. O meu exemplo, leia-se, do meu núcleo familiar, da minha estrutura, né, das pessoas que convivem com ele. E aí eu tenho que parar para pensar, é o meu filho, é o meu Pedrinho, o meu Joãozinho, o meu Joaquinha, que amanhã, a depender do que eu estou ensinando imediata ou imediatamente para ele, digamos, ele vai começar a aplicar na vida. E aí eu dei um exemplo aqui de uma filha minha, que hoje já tem 24 anos, mas quando ela era bem pequenininha, ela chegou em casa toda mordida por um coleguinha de sala, mordida mesmo, com manchinhas roxas pelo corpo. O fulano me falou que ia me comer. E eu falei, quem ensinou isso para o fulano quando eu fui na escola? Não, foi o meu pai quem disse, tia. A escola não resolveu, fui eu lá falar com o pai. Eu disse, olha, já que ninguém resolveu, quem resolve sou eu aqui, não pode fazer isso, né? Se você morder ela, eu posso te morder também. Eu fui para a linguagem que ele entendia. E a criança entendeu de forma muito clara que aquilo era errado. E os pais se assustaram que estavam presentes e falaram, poxa, eu estou criando uma situação futura que eu posso, inclusive, lá na frente, perder o controle. Um filho meu pode vir aí ser processado, condenado, preso. Então, é muito importante que desde o início a gente tenha esse entendimento. Somos todos nós. A mulher é a vítima, na maioria das situações. Eu vou abordar a questão do homem também, da diferença que é o crime de violência doméstica ou feminicídio, ou qualquer um que envolva essa questão da mulher com os demais. Por exemplo, o homem, ele é criado, e aí tem um peso muito ruim nas costas de todos vocês, de que vocês são obrigados a ser os provedores exclusivos do lar, que homem não chora, que homem bate sim, que tem que bater, que senão não é homem. E isso tudo causa também, eu vou para o ponto extremo, um alto número de suicídio entre os homens, que é muito superior ao das mulheres. E eu posso colocar como um dos pontos, claro que não todos, isso. Então, na hora em que eu estou tratando de violência doméstica contra a mulher, eu estou tratando da família inteira, da sociedade inteira. As consequências não são só em cima da mulher desse pensamento machista que todos nós estamos acostumados a ter e a praticar. E é por isso que a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir pelo bem de todo mundo. A mulher, infelizmente, é aquela pessoa que
pelo histórico passado, é quem está sofrendo aquela violência ali na ponta, né? Porque ela foi acostumada até a se culpabilizar por causa disso. O que eu fiz? Né? Na grande maioria das vezes você não fez nada, você simplesmente é uma mulher. E aí por isso que vem as questões dos crimes de gênero. A importância desse trabalho com o homem dentro da solução é tão grande que os grupos reflexivos, que hoje ele é uma das medidas típicas já previstas, 95% na maioria do país, isso é um dado que eu peguei com uma colega do Ministério Público, não voltam a reincidir. No Rio Grande do Norte, que foi um estado precursor com a doutora Érica Canuto, que é uma promotora, mesmo antes da lei fazer essa alteração, os homens que participam do grupo reflexivo, 100% de reincidência, zero, do contra, 100% de não reincidência. Então, é um trabalho colocar a masculinidade, como a doutora Érica fala, no banco dos réus e não o homem. Aquela questão é muito importante, até porque aquele homem, vou tratar ele agora, um réu num crime de homicídio, não estou justificando, eu estou fazendo a diferença entre as situações. E no de feminicídio, que são os pontos mais extremos, né? São diferentes. São diferentes em tudo, até na questão da reincidência. O homicídio normal, 55% dos homens que fazem esse trabalho voltam a reincidir. 100% não voltam a reincidir. Então, existe diferença para todos os lados. E no que se refere ao homem em si ali, a gente tem que parar para pensar que essa desconstrução tem que vir dele também. A gente tem que fazer esse trabalho, esse tratamento, essa desconstrução e essa construção, porque é muito válido para todos nós. E aí, voltando dentro dessa questão do acolhimento em si, a gente tem que entender a importância da atuação também da parte legislativa, né? dessa alteração que tem acontecido com muita frequência. Muito obrigada ao nosso parlamento. Por quê? A gente está aí com a Lei 14.847 de 2024 sobre o acolhimento no sistema de saúde, público e privado. Aquela sala exclusiva para a mulher entrar. Poxa, se a gente tem um protocolo para dentro de um bar, para a mulher poder sair dali, às vezes, de forma segura, por que dentro de um hospital a gente não tinha este protocolo? Por exemplo, do homem não poder entrar se a mulher não quiser invadindo a sala, porque ele é o dono dela, ele é o marido dela. Então, hoje existem essas salas. Existem não, né? Existe um protocolo, elas vão ser implementadas, entendo eu, o mais breve possível. Mas a gente já tem uma legislação sobre isso. Então, é importante esse avanço que venha de todos os lados, Arthur. Certo. Eu vou retornar à rodada de perguntas e eu começo pela senhora mesmo, para falar sobre... A senhora falou do projeto de lei. E lei não falta, né? Porque temos a Lei Maria da Penha, Carolina Dickmann, Lei 1 Minuto Seguinte, Lei Joana Maranhão, Lei do Feminicídio. Então, o problema, o que é? Porque a punição existe. Falta conscientização das duas partes, é isso aqui. Como a doutora Lázara falou, a senhora também, é a mulher denunciar e esse aparato que é dado para o homem, para ele não reincidir. O caminho está aí? Graças a Deus nós temos muitas novas leis, tá? A gente tem que fazer um paralelo e um andar conjunto dessa legislação com esta cultura que nós estamos mudando. Tem aquela lei, a lei não pegou. Mas por que a lei não pegou? Né? A lei está sendo descumprida, como é que está sendo feito isso? Então, o avanço legislativo ele é muito importante e, em paralelo, a gente tem que ter essa questão da conscientização, das políticas públicas, do fortalecimento, do empoderamento da mulher, porque essa questão é muito ampla. Ela, como a gente bem colocou aqui, começa do nosso filho aqui até ele grande em todas as fases da vida dele, incluindo aí o homem, incluindo a mulher, incluindo toda a sociedade. Então, as leis estão chegando, esse avanço é necessário, para que elas, estou fazendo aspas aqui para quem não pode me ver, peguem, tem que ter esse trabalho cultural, junto com todas as instituições, da doutora Mônica, o trabalho que a Lázara realiza, um trabalho institucional, um trabalho dentro de casa, para que possa essa lei vir a ter uma efetividade maior.
Aí a gente faz aquele paralelo. O Brasil é o 5º país em casos de violência contra a mulher. O Rio Grande do Norte, que é um estado que eu me considero de lá, nasci no Paraná, mas vivi 33 anos da minha vida lá, é o 5º estado do país em casos de violência doméstica. E a ONU considera a Lei Maria da Penha uma das melhores leis do mundo, acho que é a melhor lei do mundo. E graças a Deus ela está avançando, graças aos homens, graças às mulheres, graças a todo mundo, na realidade. Então, eu entendo que seja a falta ainda dessa junção, desse trabalho paralelo à lei, mas em momento algum a gente pode deixar de trabalhar com a lei. E aí eu trago um ponto muito importante aqui dentro da lei, que são as medidas protetivas. Eu só tenho um papel na mão, não vou pedir que não vai me impedir de morrer. Vai, tá? Infelizmente, o que chega na televisão, na grande maioria das vezes, são as notícias ruins. As medidas protetivas que foram efetivas e eficazes não chegam, né? Porque não vende. A mulher recebeu uma medida protetiva. Chega a ser a maioria? Nós temos que um estudo, esse estudo é um pouco, acho que é de 2022, mas eu entendo que não esteja muito diferente, que 90% das mulheres que recebem medida protetiva, elas têm eficácia. Então, mulher, vá atrás da sua medida protetiva. O que está sendo televisionado é aquele percentual menor. Então, é importante que a gente diga para aquela mulher que está numa situação de violência doméstica ou familiar, hoje, vá em busca da sua medida protetiva, porque ela não é apenas um papel na sua mão. Ela, de fato, tem eficácia. É claro que, numa situação que esteja aí, infelizmente, dentro deste outro percentual, nós temos que ter todos esses protocolos. Eu digo que a mulher que está em situação de violência doméstica mesmo, ela tem que ter o seu protocolo interno. Você está numa situação, você não tem como sair, ou você ainda não decidiu sair, ou você não consegue sair, você não tem o que fazer, não tem para onde ir. Eu posso falar das casas aqui, abrigo também. Até dentro de casa, poxa, não deixa as facas espalhadas. Se você tem um carro, deixa o carro já... Se você está naquele momento, estou saindo de casa, não estou, ele vai chegar hoje, mas eu ainda não saí. Então, tenha também todo esse cuidado com você, né? Cuidar-se também é amar-se. E amar-se também é dizer não. Amar-se também é procurar apoio. E dentro desse apoio, desse acolhimento, elas podem procurar, sim, a Casa Abrigo, a Casa Lilás, a Casa da Mulher Brasileira, enfim, tem vários nomes, várias formas. Existe um protocolo interno para esse acolhimento, né? A mulher vai passar por uma entrevista inicial, ela vai passar por um psicólogo, ela vai ter a opção de continuar ali com os filhos menores de 12 anos, que são as crianças, porque entende-se ainda que os adolescentes, e aí eu discordo um pouco, porque como é que a mulher vai sair de casa e vai deixar o menino de 12 anos um dia em casa, porque na casa de acolhimento, e a doutora Mônica colocou aqui que lá não tem essa limitação, foi uma pergunta que eu fiz, é muito importante isso. O que eu faço? Então, assim, são questões que a gente vai trabalhando dia a dia, que elas vão se apresentando, que elas vão sendo notificadas, apesar de terem existido a toda uma história. Então, no que a gente vai tomando conhecimento, principalmente o parlamento, ele vai fazendo essa alteração legislativa. E nós, enquanto sociedade responsável também, homens, mulheres, todo mundo, temos que fazer o nosso trabalho do lado de cá, de conscientização, de trabalhar a lei, de vocês aqui da rádio, parabéns, de dar visibilidade e alcance para essas mulheres que existem essas leis, que existem esses projetos, quais são. Porque, Ana, a lei é publicada, todo mundo tem obrigação de saber. Eu não sei, eu sou advogada e eu não sei absolutamente todas as leis que são publicadas todos os dias. Se eu sei, eu não me aprofundo. Ou então eu não entendo, né? Uma lei para ser entendida por aquela população que está na ponta, às vezes, que nunca pegou numa caneta ou não sabe escrever o próprio nome, eu tenho que colocá-la de uma linguagem diferente. E aí vem essas cartilhas, esses encontros, enfim, é todo um mundo, Arthur, que está envolvido nisso e que está tentando, e graças aos esforços de todo, evoluir nesse sentido, mas é um passo que nos tira do lugar de cada vez, isso já é bom, mas o nosso caminho é longo. Doutora Lázara, a mesma colocação que eu fiz para a doutora Ana Paula, gostaria de ouvi-la. Arthur, eu até recomendo para quem está nos acompanhando assistir um documentário que existe na internet chamado O Silêncio dos Homens,
que é baseado em conversas de entre os homens sobre a masculinidade e sobre a masculinidade tóxica. Dentro da Lei Maria da Penha tem a previsão de que homens que tenham sido abusivos, homens violentos, participem de encontros. Eu acho que o primeiro grupo foi chamado E Agora José, onde esses homens podem trocar vivências e encontrar qual é a raiz da violência. E realmente, como a doutora Ana disse, homens que passam por esse processo são minoria na reincidência da violência, porque eles conseguem entender o fenômeno da violência na vida deles e, principalmente, a responsabilidade deles em parar o ciclo da violência na própria vida. É importante também, como a Ana disse, que as pessoas entendam que quando nós vemos as matérias no jornal, e realmente são matérias, sim, que trazem casos terríveis, e a violência contra a mulher, ela é cometida de uma maneira a realmente chocar, porque assim, são inúmeras facadas, o rosto é desfigurado, muitas vezes o crime é cometido na frente das crianças, é de uma selvageria terrível. Isso, claro que quando chega para a gente é muito impactante, muito chocante, e nos dá a percepção, às vezes, de que a gente não está melhorando em nada. Mas, realmente, nós temos uma legislação, a Lei Maria da Penha, que é uma lei híbrida. Ela dá tratamento não só para punir, ela dá tratamento para tirar a mulher daquela situação de ciclo de violência, encaminhá-la para diversos aparelhos públicos, para capacitação. Nós temos na legislação trabalhista a possibilidade de que a mulher se afaste do trabalho durante 6 meses sem que ela seja demitida. Muitas mulheres não sabem disso, porque às vezes o agressor... iniciativa privada também? Sim, está na legislação trabalhista. A mulher vítima de violência pode ter o contrato dela suspenso por 6 meses. Por quê? Porque muitas vezes é logo no momento do rompimento que há esse ápice da violência do agressor. Então, o agressor muitas vezes procura na casa de familiares, procura no ambiente de trabalho, procura no ambiente de escola dessa mulher. Esse tempo que essa mulher pode ficar distanciada desses ambientes em que ela sempre pode encontrar o agressor, é um tempo que consegue arrefecer, muitas vezes, a fúria daquele agressor. E muitas mulheres não têm essa consciência. Por exemplo, essas mulheres que se afastam por questão de violência doméstica, elas têm a possibilidade hoje de pedir um benefício dentro do INSS para que elas tenham renda, porque você imagina, uma mulher que está trabalhando, está cuidando de sua vida, de seus filhos, de suas famílias, ou mulheres que não têm filhos, ela tem essa suspensão do contrato, mas ela não recebe pela empresa. Mas ela tem condições de ter esse apoio, e isso é um apoio governamental. Muitas mulheres não fazem ideia de que há a possibilidade disso. E aí eu me lembro muito do que a Mônica nos trouxe aqui, dessa necessidade de um ecossistema, porque às vezes essa mulher vai à delegacia, ou essa mulher é atendida porque uma viatura é acionada pelas pessoas da vizinhança, e ela chega em determinado aparelho para ser atendida e, às vezes, não tem todas essas informações. Então, se a gente tem um ecossistema que consegue informar para essa mulher tudo o que ela tem ali de disponibilidade de apoio, a gente consegue que ela tenha uma proteção mais integral. E é como a gente começou a falar, que muitas vezes a mulher ela não se sente segura para denunciar. Ela não se sente segura para falar sobre aquilo, porque ela não sabe o que vai acontecer após a denúncia. A medida protetiva ela é extremamente necessária e eficaz. Nós temos agora, em relação à segurança pública, quase no país inteiro, as patrulhas Maria da Penha, em que o policiamento é feito de forma constante na região onde há mulheres que tenham uma medida protetiva. Então, às vezes, diz assim, não adianta nada. Muitos jornais, esses policialescos, falam, tá vendo, ela tinha uma medida protetiva, não adiantou de nada. Mas não fala das experiências benéficas em que realmente os agressores são afastados, em que a segurança pública funciona fazendo essa ronda. Não se fala para essas mulheres que, por exemplo, na necessidade de mudar para um abrigo e levando seus filhos, elas têm prioridade para transferência da criança para outra escola. Então, muitas vezes a mulher fica naquela situação porque ela fala assim, para onde eu vou, o que eu vou fazer?
eu vou largar o emprego, eu não tenho dinheiro, a minha criança vai sair da escola no meio do ano letivo, e a gente tem dentro da legislação medidas para tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa continuar a conscientização, prestando essas informações e criando um ecossistema mesmo, como disse a doutora Mônica, para que as mulheres, todas as mulheres, desde as mulheres que estão nas camadas sociais mais altas até a mulher que está numa situação mais periférica, consigam ter esse entendimento. Porque a violência contra a mulher é um fenômeno tão agressivo que mesmo mulheres formadas, como a Ana disse, advogadas, juízas, mulheres muito ricas, estão em situação de violência e não conseguem sair. Você fala, a pessoa que tem seu trabalho, fama, dinheiro, tudo, por que ela está numa situação de violência? É porque ainda não compreendeu esse fenômeno da violência. Mas nós temos muitas medidas, a nossa legislação ela é muito potente e ela continua em evolução. A gente sempre tem novos apontamentos dentro da Lei da Maria da Penha que promovem mais segurança para a mulher, mas nós precisamos também incluir isso, como eu digo, dentro dos nossos currículos escolares, porque eu só acredito em mudança de cultura através da educação. E aí entra o que você também nos trouxe, Arthur. Às vezes, na primeira infância, quem mais cuida das crianças, a gente sabe que a maioria das cuidadoras são mulheres. Mas aí acontece o problema de que você foi doutrinada pela violência. Então, uma mulher que passou uma vida extensa dentro de uma vivência de violência, ela tem dificuldade de identificar e de trazer isso para o próprio filho, como foi o que a Ana falou. A mãe desse menino sabia que ele tinha o hábito de morder as outras crianças. O pai também. Precisou uma pessoa de fora chegar e fazer esse apontamento. Então, na escola, não poderia ter sido tratado diferente se na base do curricular tivesse essa questão de como lidar com violência e os apontamentos de que as mulheres são maiores vítimas de violência. Acho que tudo isso pode nos dar um caminho cada vez mais virtuoso. Doutora Mônica, temos um grande problema sério, que é a obrigação, não é a obrigação que eu queiro dizer, né, mas é visto como uma questão cultural que a mulher ela tem que tomar conta da casa, ela tem a dupla jornada. Daí vem uma outra questão. A mulher é obrigada a ceder, a manter relação sexual sempre que o marido desejar? Porque daí é um ponto que às vezes começa o conflito, porque chega drogado, bêbado. Eu gostaria de ouvi-la. Olha, tem vários casos que acontece mesmo de estupro no casamento, né? O marido estupra a mulher. É exatamente nesse ponto que você falou, né? A gente nem fazia ideia de que isso seria possível, porque não estava no escopo da gente. Estupro é uma coisa lá longe, né? Agora, dentro de casa, isso é estupro? Se você não quer e você é forçado a fazer, é um estupro, sim. Né? E aí a gente fica vendo assim toda essa situação e a gente não percebe essa sensibilidade toda que as doutoras falaram, a gente tem que trazer para a nossa vida. Tem um dado que mexe muito comigo, que é o seguinte: a cada 3 mulheres, uma, durante a vida dela toda, vai perder a vida por ser mulher. Simplesmente por ser mulher. E quando é que acontece isso? Assim, de repente, ela não quer ter relação com o marido, ou o marido... tem um dado também muito interessante. Você sabia que no dia de jogo, o dia que o time do agressor perde, é mais fácil da mulher ser espancada? Aí você fala... Não tem relação. Não tem relação, mas tem. Porque ele está frustrado, ele quer descontar em alguém. Ele não pensa que pode ser, que ele pode pegar um saco de pancada e descarregar ali. Não. Enfrentar o torcedor adversário. Não, é mais fácil chegar em casa, né? E descarregar. É covardia. É covardia. Mas é isso que acontece. Então, assim, a gente tem que trazer essas coisas para a consciência. Quem é que não tem 3 mulheres envolvidas na sua vida? Qualquer um de nós, homem, mulher, quem que não? Aqui nós estamos em 3 mulheres. Uma de nós 3, não nós 3, mas a cada 3 mulheres, uma vai morrer, porque é mulher. É muito sério isso. É muito sério.
Então, é uma conscientização. E como a doutora falou, Ana Paula, você tem que começar a ter procedimentos internos seu. A gente tem que educar, como a senhora falou também, doutora Lázara. É o seguinte, eu chego num lugar, o que eu vou fazer? Eu estou feliz, nada, eu estou vivendo num paraíso. Não, eu sou mulher e a situação sempre esteve feia e agora está melhorando. Mas eu tenho que fazer um pouquinho da minha parte. Cheguei no bar, cheguei no restaurante, cheguei em casa, cheguei numa casa de alguém. É praxe de uma pessoa que trabalha com segurança chegar no lugar e identificar as fugas. Não é? Nós, mulheres, precisamos fazer isso também. A gente chegou no lugar, peraí, se pegar fogo aqui, não estou nem dizendo que vai ser uma agressão. O que eu vou fazer? Eu tenho que sair por ali. É uma coisa que tem que virar. E aí entra a questão que você falou, doutora Lázara, sobre a questão da escola, de ir para o currículo. Eu tive, na semana de feminicídio, que teve na Câmara Legislativa, muito bacana, um trabalho muito, muito bacana que fizeram lá, da Promotoria de Justiça da Mulher, né? E eles estavam falando exatamente disso, que agora já estão trabalhando numa curricularização com relação à segurança, à agressão, a tudo que tem a relação com essa problemática que a gente vive hoje. Para quê? Para a gente, desde o comecinho, a gente começar a trabalhar e se preparar para a vida, que eu acho que o que falta muito é isso, a gente entender que não precisa ficar do jeito que está e que a gente pode fazer alguma coisa, cada um de nós. Nós discutimos hoje aqui com as nossas convidadas o acolhimento e a proteção às mulheres em situação de risco, com a doutora Mônica Lopes, com a doutora Ana Paula Trento e a doutora Lázara de Carvalho. Agora nós vamos destinar 5 minutos para cada uma das convidadas para fazer as considerações finais de tudo isso que precisa ser modificado, que precisa ser elevado para que amenize esta situação, como colocou a doutora Mônica aqui, a quantidade de assassinatos que teve o ano passado aqui no Distrito Federal e que isso é reproduzido nas 27 federações. Eu começo com as considerações finais com a senhora doutora Ana Paula Trento. Obrigada, Arthur. Bom, antes mesmo de fazer as minhas considerações finais, para o lado que a gente ainda tem que melhorar muito, né? Para ser ruim, a gente ainda tem que melhorar muito. Mas eu vou começar também parabenizando, tá? Parabenizando todas as iniciativas. Vou começar por essa aqui da rádio, por vocês estarem dando esse espaço. É um espaço frequente. Já vim várias vezes falar sobre a pauta aqui, e isso é muito importante. A gente não tem ideia do que a pessoa que está nos escutando nesse momento está passando e do alcance que vocês aqui, que estão organizando esse programa, vão ter na diferença da vida dessa mulher que está nos escutando, ou na diferença, na virada de chave deste homem que está nos escutando e na mudança que vocês estão fazendo no mundo. Pode parecer pouca coisa, mas é muita coisa. Se vocês conseguirem, não digo nem salvar a vida de uma mulher, mas colocar uma sementinha na cabeça de uma mulher e de um homem, como eu digo, de qualquer ser humano, sobre a necessidade dessa mudança, eu acho que nós já valeu a vida de todo mundo que está aqui nessa sala. E passada essa fase inicial da rádio, a gente também tem que parabenizar o serviço público, o serviço privado, que está aí implementando muita questão de protocolos, está todo mundo engajado. O próprio parlamento, que está, né, a gente está vendo aí uma diferença, inclusive com a bancada feminina, que é uma realidade nova, e esse olhar novo está chegando no parlamento por causa da mudança de entendimento da própria população, que está levando essas mulheres lá para dentro, mulheres capacitadas que estão fazendo a diferença. Poderia citar aqui todas elas, até porque infelizmente ainda não são muitas, principalmente no nosso parlamento federal, mas isso é muito importante essa mudança. E eu sou muito grata todos os dias da minha vida por essas mudanças estarem acontecendo e eu estar fazendo parte deste processo de mudança. Eu sei que a minha filha ainda não está livre desse ciclo de violência, quem sabe a minha neta ainda não, mas eu tenho certeza que essas atitudes, que mais uma vez eu parabenizo, são pedra fundamental
para fazer a alteração. E dentro do outro lado, agora a gente tem muita mudança, porque, como eu falei, para ficar ruim, a gente ainda tem que melhorar muito, porque os números são muito elevados, as razões são muitas. Primeiro, que a gente não pare, né? No meu entendimento, que a gente não pare de caminhar. Estamos indo devagar, podemos ir mais rápido em alguns momentos, podemos dar uns passinhos para trás para melhorar em outro sentido, né? Errar também é cabível para todo mundo, que a gente não pode ficar persistindo naquele erro. E isso vale também para a conscientização da própria violência doméstica do homem, e que ele tem que parar naquele momento e falar: errei muito, mas e daqui para frente, né? Eu quero fazer a mudança. E que a gente comece a parar de romantizar essa estrutura da mulher como ela sempre foi posta, tá? A mulher não tem que sofrer, porque não é bonito ela sofrer, ela não tem que aguentar calada, ela tem que, sim, dizer basta. O homem também não tem que estar achando que a responsabilidade desse lar é só dele, que também ele, dentro disso, trazer para internalizar essa cultura que foi posta para ele, porque os nossos homens de hoje também, como nós, receberam essa cultura, né? E que ele não precisa ter isso, que isso não vai ser sinônimo na vida dele de que ele é o super-homem por ele estar fazendo aquilo. Não, temos que parar de romantizar esse lado. E também temos que começar a entender que os crimes contra a mulher e o feminicídio em si, eu dou o exemplo maior que é eles são crimes democráticos. Como a Lázara falou, que a gente não olhe para uma mulher porque ela é rica, porque ela é empoderada e desconfie, ou então descredibilize, ou então não aceite o fato. Não, cada mulher tem o seu tempo, tem a sua história, e isso precisa ser muito atendido dentro desse acolhimento. Como está chegando perto do meu tempo final, sei que as minhas colegas têm muito a dizer, eu aprender com elas também, para levar para a vida com essa sementinha de hoje. Quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, a todos que estão nessa luta, nessa grande rede, e eu digo não só em defesa dos direitos das mulheres, mas para fazer um mundo feito de justiça. Obrigada, Arthur. Muito obrigado, doutora Ana Paula Trento. As considerações finais também, doutora Lázara Carvalho. Arthur, eu quero agradecer a você, ao convite da rádio. É realmente uma pauta que a gente recorrentemente é convidado para tratar, e eu sei que isso é a maneira que vocês têm de contribuir para a mudança desse quadro tão alarmante que a gente vive. Eu acho que as minhas colegas falaram muito bem, e eu gostaria de ceder o meu tempo, na verdade, para a doutora Mônica, porque eu acho que ela pode falar um pouco mais sobre o projeto dela, que é algo tão importante, que é essa sensibilização e essa visibilidade das mulheres, que é também uma maneira de humanizar, e humanizar, visibilizar, também é tirar da violência. Doutora Mônica, por favor, Arthur. Obrigada. Tá certo. Obrigado, doutora Lázara Cristina, também. Então, o espaço está da senhora, doutora Mônica Lopes. Muito obrigada. Bom, primeiro agradecer, né? Porque está aqui podendo levar esse movimento Mulheres Eternas, ouvir pessoas tão interessantes que têm tanto a somar, né, para tudo isso, e conhecer pessoas que realmente trabalham, né, em favor, eu acho que é do ser humano, né, igual vocês falaram, não é só da mulher, mas é de um bem melhor, de um bem maior, né, para todos nós. É muito gratificante. Obrigada a vocês todos que promoveram esse nosso bate-papo aqui. Eu fico muito feliz com esse trabalho de Mulheres Eternas, porque esse movimento ele começou em 2020 e assim, foi uma inspiração mesmo. A ministra Elizabeth Rocha, do STM, me convidou para fazer um simpósio sobre gênero, e a gente estava até conversando um pouco antes aqui, quando você fala gênero, ela já vem com peso, essa palavra ela deve pesar umas toneladas. E aí, quando ela falou isso, eu já até respirei um pouco, eu falei, ela falou, você mesmo, tá bom. E na hora eu lembrei que o Manu Militão, que é o artista que trabalha junto com a gente, ele falou, eu quero esse ano pintar mulheres fortes, eu quero mulheres, tudo bem, eu tenho minhas encomendas e tal, mas eu quero esse ano ter um trabalho com mulheres. E na hora que ela falou sobre gênero, que pesou, eu falei, eu tenho que dar um jeito de colocar uma leveza aqui, né?
E eu falei para ela na hora, falei, olha, o Manu me falou que ele quer pintar mulheres. Que tal a gente juntar essas duas coisas e trazer leveza para esse tão importante seminário, que seria um seminário internacional. E ela, na hora, topou, e a gente, mas como é que vai ser isso? Como é que nós vamos... E a gente começou a estruturar o Mulheres Eternas. Foi uma coisa, assim, que veio da vontade de todos de ter um mundo melhor mesmo, de fazer coisas positivas. Eu acho que ali foi uma comunhão muito interessante. E o que eu venho falar hoje aqui, deixar de convite também, é isso. Todos nós podemos pensar coisas, ações diferentes para resolver esse caso. A gente achou essa forma de resolver, né? A gente, a cada ano, a cada edição do Mulheres Eternas, que eu acho que vocês não viram aqui, mas depois tem inclusive site, tem Instagram, a cada edição a gente traz um tema. E em cima desse tema a gente vai buscar mulheres que tenham a ver com aquele tema. Então, nós já tivemos, igual eu falei, o tema geral, né? Alguém que faça uma coisa positiva no seu meio. Depois a gente veio com políticas públicas, né? Em 2022, porque ele é bianual, esse evento. E depois, agora, a gente está com acolhimento e segurança das mulheres. Então, essa foi a nossa contribuição, a forma, virou missão das nossas vidas. Entendeu? E junto com isso, o que a gente leva? A gente leva discussões, bate-papo, oficinas. E agora, esse ano, a gente tem uma novidade. A gente vai colocar, porque tem sempre a obra da mulher na exposição, né? A obra pintada pelo Manu Militão. Aí, do lado, a gente tem uma mini bio dessa pessoa, porque a ideia é divulgar esse trabalho dessa mulher. E agora a gente vai acrescentar um QR Code Apoie. Como é que você pode apoiar aquela ação? Como é que você pode apoiar aquela mulher, aquela instituição? Ou como é que você pode simplesmente dedicar horas para aquilo? Não sei. O importante é a gente estar levando isso, assim. O importante é a gente estar fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Porque, igual as doutoras falam, isso não é um trabalho de dia, não vai resolver assim. Se todo mundo não fizer um pouquinho, fica mais difícil. Então, a ajuda é essa. Homens, mulheres, vamos embora. Então, assim, nessa última edição agora, como todas as outras, a gente criou um formulário perguntando quem é essa mulher, né? Tem até um edital lá no site, vocês podem ver. E aí a gente recebeu de indicação quase 100 indicações de mulheres aqui do DF. Dessa vez a gente fez específico do DF. E aí, agora a gente está no momento de... A gente recebeu essas quase 100, a gente está selecionando essas mulheres e até dia 24 a gente vai estar divulgando quem são as Mulheres Eternas do DF, dessa edição. E o bacana desse evento, que ele não para em si, eu comentei isso, é que a gente fica 2 anos divulgando essas mulheres. Hoje a gente está divulgando, vai começar agora esse ano, 50 mulheres. Até agora... Foram 36 mulheres que a gente já está divulgando, né? Já divulgou desde 2020. Então, agora, é importante, eu queria muito pedir para vocês acompanharem essas mulheres, porque ali vocês vão ver uma forma de ajudar aquelas mulheres a fazerem mais. Porque elas já fazem, independente de serem conhecidas ou não. Elas já fazem. Por quê? Porque elas viram sentido naquilo, né? Então, 2 coisas. Se você não quer buscar um mote, um tema específico para você, ajude a quem já tem um, né? É importante somar esforços, não é mesmo? Então, o meu convite é esse, assim, vamos participar, Mulheres Eternas está aí, é uma forma da gente colaborar com toda essa situação, é uma forma leve, uma forma descontraída, a gente pensa dessa forma, e eu convido todos vocês a estarem juntos com a gente aqui para... Mostrar para a câmera, né? Para poder ver o livro Mulheres Eternas. É isso aí. A gente tem o livro no site, a gente tem todas as discussões feitas no 1, no 2 e agora nós vamos ter outra. A gente tem todas no YouTube também, tanto do artista Manu Militão quanto Mulheres Eternas. Então é bacana assistir aquelas palestras. Na primeira, a gente fez 26 palestras, foram 4 dias de evento, teve que ser online por causa da pandemia. Todas elas estão no YouTube, então, por favor, fiquem à vontade para
para conhecer um pouco mais, né? E quem sabe expandir e achar uma forma de colaborar com todo esse movimento. Os agradecimentos Obrigada. à coordenadora do Movimento Mulheres Eternas, comunicadora e pós-graduanda em Gestão, Empreendedorismo e Inovação Empresarial e em Gestão Empresarial, doutora Mônica Patrícia Moreira Lopes. Muito obrigado, um ótimo dia, obrigado pela participação. Muito obrigada, Arthur. Os agradecimentos à advogada criminalista, presidente nacional da Abracim Mulher, fundadora do coletivo Clara Camarão, doutor Ana Paula Trento. Um bom dia, muito obrigado. Obrigada, Arthur. E também os agradecimentos à advogada, gestora pública, pesquisadora de comunicação não violenta, doutora Lázara Cristina do Nascimento de Carvalho. Um bom dia, muito obrigado pela presença e participação. Eu que agradeço, Arthur. E o programa de hoje fica por aqui. Nós voltaremos amanhã a partir com mais um debate e daqui a pouco você vai acompanhar as informações dos tribunais superiores com os repórteres daqui de Brasília. Estamos apresentando Revista Justiça.